Novamente, nós saudamos a todos os presentes e aos que nos assistem à distância com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Nesse momento, nós teremos uma reflexão. A palavra que Deus trouxe ao meu coração, ela tem o seguinte tema: dá-nos mais fé. O que nós temos que ter sempre na nossa vida é fé para que a gente possa conseguir ultrapassar as barreiras e as dificuldades que nós encontramos aí no nosso caminho, né? Nossa trajetória de vida. Eu vou pedir essa leitura inicial para a Alba colocar ali para mim, por favor. Lucas 17, começando do versículo 3, aí depois a sequência até o 6, tá? Por favor. Vamos ler então. Acautelai-vos, se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier a ti dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira, desarraiga-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedeceria. Amém? Amém. Senhor, nesse momento, nós pedimos que, por tua piedade e misericórdia, o Senhor me use, Senhor Deus, para que toda a palavra que eu venha falar aqui, Senhor Deus, seja do teu coração para as nossas vidas, que o Senhor conduza, Senhor Deus, tudo aquilo que eu venha dizer, meu Deus, pregar nessa noite, porque o meu desejo é que não seja eu quem fale, mas o Senhor que fale através de mim, para que o Senhor possa nos ajudar nessa caminhada dessa vida, Senhor Deus. É o clamor que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nesse início aqui, o que mais me surpreendeu quando eu iniciei essa leitura foi a motivação dos apóstolos a pedirem a Jesus o aumento da fé. Porque todos nós precisamos de fé para tudo, para conquistas, para vencer as dificuldades do dia a dia. Então essa é a nossa motivação às vezes. E pelo que eu vi aqui, cabe a nossa reflexão, porque a motivação nesse pedido aqui do capítulo 17, versículo 5 de Lucas, os apóstolos pediram um aumento da fé, ou em outras versões acrescenta-nos a fé, por uma motivação que muitas vezes é diferente da maioria das pessoas, que pedem um aumento da fé para poder conquistar, para poder vencer, para obter sucesso. Só que a motivação dos apóstolos aqui foi diferente. O contexto que eu li aqui, no início, foi do perdão, que uma pessoa deve perdoar a outra se ela errar contra você, pecar contra ti, te pedir perdão, e ela se arrepender, você deve perdoar. Então, ao ouvir isso, também, acrescentando aqui, que se uma pessoa, um irmão, alguém errar, o seu próximo errasse contra você no dia, até 7 vezes, e ela se arrepender, você vem a perdoar. Então, mediante a isso que os apóstolos pediram para que aumentasse a fé. Ou seja, a motivação dos apóstolos nesse pedido não foi uma motivação de interesse próprio, de algo egoísta, para conquista pessoal. Eles pediram o aumento da fé para conseguir cumprir o que Jesus tinha acabado de falar, que era para perdoar as pessoas. Ou seja, eles olharam para si próprios, eles olharam para si, melhor dizendo, e perceberam que por eles não teriam a capacidade de obedecer aquilo que Jesus estava falando. Eles não tinham essa capacidade de conseguir perdoar uma pessoa tantas vezes, até mesmo no mesmo dia, se essa pessoa viesse errar contra ela. Então, quer dizer, foi um pedido bem genuíno e fica como exemplo para as nossas vidas, que quando a gente pede alguma coisa para Deus, ainda que seja um dom espiritual,
ainda que seja algo no sentido espiritual, que aqui no caso foi a fé, que nós não viemos a pedir a Deus com uma motivação egoísta, até porque Jesus disse, né? Pedis e pedis mal, para o gastardes com os vossos deleites. Então, no caso aqui, eles pediram bem, eles pediram a fé para poder conseguir obedecer. Eu lembro muito assim de um exemplo, né? Às vezes a pessoa pede a Deus bens materiais, Senhor, me dá uma casa, me dá um carro. Mas essa pessoa, quando está pedindo isso a Deus, ela deveria pensar: eu quero um carro para quê? Eu quero uma casa para quê? Tudo tem que ser, assim como os discípulos pediram, tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser para honrar a Deus com os seus bens. Se uma pessoa está pedindo um bem a Deus, um carro, por exemplo, só para desfazer do seu vizinho, do seu próximo, para mostrar que ele tem mais e que o outro não tem nada, para chegar e colocar aproveitando aqui o contexto das redes sociais, uma pessoa pode querer um bem só para colocar no Instagram, assim, para mostrar para todo mundo que ela tem um carro bonito, ou que ela tem condição financeira melhor do que o outro, ou pedir uma casa para Deus, e de repente a pessoa não tem uma casa, está pedindo a Deus, orando a Deus, me dá uma casa, para quê? Não criticando, eu só estou dando um exemplo. Para dar um monte de festa na casa, para fazer bagunça, para botar o som alto, atrapalhar os vizinhos. Na verdade, não é essa a motivação correta. A pessoa deveria pedir um bem material, como nesse exemplo, dando continuidade e seguimento a esse exemplo que eu estou dando, um veículo, para poder levar as pessoas, os irmãos da igreja em casa, ajudar aquelas pessoas que não têm condição financeira para estar se deslocando. Estou dando só um exemplo, né? Ajudar alguém a levar alguém no hospital, levar alguém ao médico, ir no mercado para alguma pessoa, um deficiente físico que não possa se deslocar de repente até a igreja. Uma casa, por exemplo. De vez em quando eu quero dar um culto de ação de graças na minha casa nova. Usar aquela bênção que Deus te deu para alguma coisa que honre e glorifique a Deus. Quero formar uma família de Deus dentro dessa casa. Uma casa confortável para que daqui sejam criados servos de Deus. Pessoas que venham a progredir no reino de Deus, pregar a palavra, enfim. E continuando aqui o próximo versículo, vou pedir aqui para a Alba colocar também, por gentileza, Romanos 1, 17. Para que a gente possa acompanhar também a igreja. E o pessoal de casa também que esteja nos assistindo. Eu vou ler só um versículo, porque apesar de eu não dar todo o contexto desse versículo, ele por si só, o trecho que eu quero enfatizar, ele já diz exatamente aquilo que eu quero dizer, né? Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém. Como o assunto hoje é dar-nos mais fé, o tema, eu já toquei na parte, primeira, que a fé, a gente precisa da fé, e na verdade a palavra também diz que a fé, ela não vem de vós, ela é dom de Deus. Nós mesmos, por nós mesmos, nós não temos fé suficiente para alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós, as promessas. É Deus que nos capacita a termos fé nele mesmo. Deus é completo, o homem sem Deus não é nada. Então, quando a gente pede para Deus nos aumentar a fé, a gente tem que ter consciência de que isso já é uma bênção espiritual que Deus tem derramado sobre nossas vidas, o dom da fé. Então, ele deve ser pedido, sim, por meio de oração. Aqui, como os apóstolos tiveram a oportunidade de estar perante o Senhor Jesus, já puderam pedir isso para ele imediatamente, que a gente possa pedir isso também na nossa individualidade, que Deus possa nos aumentar a fé. Interessante que Jesus aqui, não precisa colocar na Alba, mas é interessante que antes de eu ler esse versículo, eu li um anterior que dizia o seguinte, respondeu-lhes o Senhor, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a essa moreira, desarraiga-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedeceria.
Aí a gente fica pensando, por que essa questão do grão de mostarda, que a gente sabe, né? Já quem está na caminhada há bastante tempo sabe que o grão de mostarda, ele é a menor das sementes, que quando plantada e crescida, ela se torna a maior das hortaliças, né? Por que esse exemplo do grão de mostarda? Porque Jesus, eu creio que Jesus estava querendo mostrar para os discípulos naquele momento que o que importa não é a quantidade. Porque senão ele teria dado exemplo de uma coisa bem maior do que um grão de mostarda, que é muito pequenininho. Quem tiver a oportunidade de olhar na internet aí, nas imagens aí do Google, um grão de mostarda, vai ver que ela cabe ali na pontinha do dedo. Então por que ele deu esse exemplo do grão de mostarda? Porque o que importa não é quantidade, o que importa é qualidade. Então quando uma pessoa tem uma fé direcionada, que é uma fé não só em si própria, mas uma fé em Deus, então ela consegue alcançar o impossível, porque para Deus nada é impossível. E através de Deus é que a gente alcança as coisas através da fé. Então, agora voltando ao versículo que eu acabei de ler, o justo viverá da fé, viverá pela fé. Então, o que eu consigo entender, e quero que todos nós entendamos isso, que fé é uma questão de sobrevivência. Como está escrito, o justo viverá pela fé, a gente pode entender que se a pessoa não tiver fé, ela também pode não conseguir viver, ou pelo menos não conseguir viver plenamente. Então, a busca pela fé, buscando a Deus através da oração, e principalmente através da obediência, que foi essa a motivação dos apóstolos quando pediram a Jesus aumenta-nos a fé, para poder obedecer a ordem que Jesus tinha acabado de dar, de perdoar as pessoas que errarem contra eles. Então, ela é uma questão de sobrevivência. A gente viver pela fé é ter a certeza de um amanhã, a gente ter certeza de que Deus não vai deixar a gente se afogar, Deus não vai deixar a gente naufragar na vida, nas dificuldades, nas tempestades da vida. Se a pessoa não tem essa fé de que ela vai conseguir sair de uma situação, de um charco de lodo, de uma dificuldade, de um lamaçal, talvez às vezes não só das dificuldades da vida, mas daquilo que infelizmente também isso tem que ser tratado, porque a gente passa por dificuldades não somente naturais na vida, a gente também passa dificuldades de coisas que a gente mesmo plantou também e a gente errou. Como, por exemplo, eu ia dizendo esse termo, né, essa expressão lamaçal, como se diz também um lamaçal do pecado. Às vezes, por um erro grave que uma pessoa cometeu, ela se afundou numa situação que só Deus para tirar ela, que pela misericórdia, você orando e buscando, Deus não rejeita a oração. Se essa pessoa clamar e pedir misericórdia a Deus, certamente Jesus vai estender a mão e tirar essa pessoa da dificuldade. Tendo esse tipo de fé, que eu vou mencionar agora, que está em Hebreus 11:1, Hebreus 11:1, onde o apóstolo Paulo, ele exemplifica, ele explica como é a fé, como a fé deve ser, a fé genuína, para que ela tenha, que ela surta efeito na vida do cristão. Tendo em vista agora que a gente já disse, para que serve para que uso a gente deve direcionar a nossa fé, que é para a obediência e para a glória de Deus, agora sim eu posso falar sobre a gente, o uso da nossa fé, tendo essa consciência de usar a fé para coisas úteis para Deus. Vamos lá. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a firme certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. De fato, agora é o 6, por favor. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui para os leitores, né, que nós temos que ter uma fé firme, não duvidar. Quando a gente pede alguma coisa a Deus, ou quando a gente coloca um firme objetivo pedindo a ajuda de Deus para aquele objetivo que a gente sabe que é um objetivo correto, é um objetivo bom, é um objetivo que glorifica a Deus, uma vez pedido, a gente pode até esquecer o que a gente pediu, mas Deus não vai esquecer.
Já tiveram coisas na minha vida que eu pedi a Deus há anos atrás e depois me via, eu creio, né, que a voz de Deus na minha mente, no meu coração, me lembrando exatamente daquela minha oração que eu tinha feito a Deus há anos atrás. Eu, quando comecei a ler o Evangelho, eu vi que era uma missão nada fácil. Então, logo que eu terminei quando eu li ali o princípio das dores, estava terminando de ler a primeira vez o Evangelho, eu vi que a caminhada não seria muito fácil, então eu já pedi logo a Deus, Senhor, se um dia eu me afastar, me traz de volta. Porque eu sei que não vai ser fácil, eu sei que eu sou fraco. Então, logo lá no início, eu tive essa, eu acho que não me elogiando, né, mas eu tive essa prudência, né? Seria bom que todos nós tenhamos essa prudência. Se eu vacilar, me traz de volta. Porque eu creio que isso aqui é verdade. E se eu vacilar, não vai ser nada bom para minha vida. Então, muitos anos depois, agora, há pouco tempo atrás, eu lembrei dessa oração que eu fiz a Deus. Mas Deus em nenhum momento tinha esquecido dessa minha oração. Ou seja, eu utilizei da fé para pedir uma coisa boa para Deus que me trouxesse salvo, esse tipo de oração, essa oração que eu fiz, eu pedi a Deus que me resgatasse se eu tivesse essa necessidade um dia, que eu sabia que coisas difíceis viriam pela frente e, como eu disse, o homem, né, é fraco, é falho. Prosseguindo, mais exemplos de fé, Hebreus 11:8 e depois o 13, tá? Primeiro 8. O apóstolo Paulo exemplifica um servo de Deus que é conhecido como o pai da fé, que é Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Olha a obediência de Abraão, né? Além daquele pedido que o Senhor fez a ele para entregar a Deus o único filho, Isaque, que ele tinha, em sacrifício, foi uma prova ali que Deus pediu para Abraão, né? E é muito interessante que depois o próprio Deus veio a fazer isso, só que, diferentemente do caso de Abraão, que ele poupou a vida do filho de Abraão, quando foi para Jesus morrer pelos nossos pecados, que foi Deus Pai que entregou Jesus para morrer por nós, a Bíblia fala que Deus não poupou o seu único filho. Antes, Deus entregou ele pela nossa salvação, pelas nossas vidas, né? Agora o versículo 13, Alba, por favor. Ele, aqui em Hebreus, eu não vou ler todos, senão a leitura vai ficar muito extensa, porque ele menciona várias pessoas de fé. Ele menciona Abraão, depois ele menciona outras pessoas que serviram a Deus no passado também. Aí, depois de encerrar essa lista, ele fala no versículo 13 o seguinte: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe, acolheram-nas. Aí, esse versículo aqui que eu queria frisar: confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, o que fica de exemplo para nós, esse finalzinho aqui, que diz que é como nós devemos pensar na nossa vida, como nós devemos ver as nossas vidas aqui nessa terra. Eles morreram ainda sem terem recebido as promessas, mesmo assim eles creram nelas, foram fiéis a Deus durante o período em que aguardavam. No caso de Abraão também, ele veio a receber a promessa, a realização da promessa quando ele já era velho, e a sua esposa Sara também. Então, no caso, foi certamente muito difícil, porque muitas pessoas, eu acredito, que não aguentariam tanto tempo aguardar uma promessa de Deus acontecer na sua vida. Às vezes as pessoas esperam que terminou ali da oração de joelhos, já levantou, já quer que se realize algo na vida dela, ainda mais nessa geração, nesse tempo que nós vivemos hoje em dia, que tudo é muito rápido, num clique você acessa tudo, você pede comida, faz uma compra, tudo a um clique na internet, por exemplo, mas com Deus não é assim que funciona. A gente tem que esperar acontecer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E é no tempo de Deus, não no nosso tempo. Como eu disse,
confessando, aqui no final do versículo, né? Confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Nós devemos ver a nossa vida aqui nesse mundo como estrangeiros. Estrangeiros, eles falam uma língua diferente e eles têm costumes diferentes. Nós falamos uma língua diferente do que fala o mundo, porque a ovelha, ela escuta a voz do seu senhor, ela reconhece a voz do senhor. Mas quando ela escuta a voz de outro, ela não reconhece essa voz. Então, quer dizer, a gente tem uma forma de se comunicar que não é a mesma forma que o mundo tem de se comunicar. E essa é a função aqui que eu estou denotando da palavra estrangeiros, né? E confessavam também que eram peregrinos sobre a terra, ou seja, que estavam aqui só de passagem. Que nós possamos ter sempre em mente a nossa transitoriedade sobre essa terra. A gente não pertence a esse mundo, a gente não é desse mundo, e o reino que Deus tem guardado para nossas vidas, ele está na nossa casa celestial, nas moradas que Jesus preparou para as nossas vidas na eternidade. E o que fica para nós é isso, que nós sejamos pessoas de fé, pessoas obedientes, e que se nós venhamos a pedir mais fé para Deus, nós precisamos muito de fé para a nossa caminhada, mas que seja uma caminhada que seja para a honra e para a glória de Deus. E essa é a palavra que Deus tem para as nossas vidas nessa noite, que nós possamos sempre buscar fé em Deus, em oração, que a gente pode sempre contar com a resposta do Senhor, porque Ele nunca tem nos desamparado. E nesse momento eu vou fazer uma oração encerrando aqui esse momento da palavra, e depois eu vou pedir para o pastor Henrique que possa encerrar esse culto. Senhor, nós glorificamos ao Senhor pela Tua misericórdia, por mais um dia na Tua presença, por mais essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, que nós possamos glorificar ao Senhor em todo momento nas nossas vidas, porque o Senhor é presente conosco em todos os momentos, nos momentos de alegria, o Senhor é conosco, nos momentos de nossas maiores dificuldades, o Senhor também está ali para nos sustentar. O Senhor tem dado a nós o pão de cada dia, o Senhor tem sustentado a nossa vida, o Senhor tem sustentado a nossa família, o Senhor tem salvo as nossas vidas, e é por isso que nós estamos essa noite aqui falando da Tua palavra, falando do Senhor, mais uma vez lembrando, Senhor Deus, também aqui agora o sacrifício que Jesus fez na cruz pelas nossas vidas, que sem isso nós não poderíamos estar aqui hoje glorificando o Teu nome, agradecer pela Tua misericórdia por ter enviado Teu Filho para morrer por nós, por essa palavra, Senhor Deus, que tem abençoado os nossos corações, que é a motivação correta quando nós buscamos do Senhor, que vem do Senhor a fé no Senhor, para que a gente possa suportar, Senhor Deus, tudo, e para que no fim das nossas vidas, da nossa carreira, a gente possa alcançar a coroa da fé, Senhor Deus, a coroa da vida, através da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. A oração que nós fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou convidar o pastor Henrique que possa entrar a bênção apostólica com o Senhor. Amém. Amém, igreja. Amém. Amém. Graça e paz. Hebreus 11:13, né, ele fala aqui da galeria dos heróis da fé, né, e fala que eles não receberam a promessa, mas na verdade eles não receberam todas as promessas, mas algumas promessas eles receberam. Abraão viu a promessa, Noé, Davi. É claro que não foram todas. Assim como cada um de nós não veremos todas as promessas se cumprirem, mas cremos que, como o Rafael colocou muito bem, que está na palavra, né? Nós somos peregrinos nessa terra. Somos peregrinos nessa terra estranha. Nossa terra, nossa morada é a terra celestial. Amém? Amém ou não amém? Amém. Antes da bênção apostólica, eu peço ao Rafael que faça a oração final. E eu dou a bênção apostólica posteriormente. Amém? Senhor, mais uma vez agradecido, Senhor, pela Tua palavra, Senhor Deus, enviada da eternidade aos nossos corações, Senhor Deus. O Senhor tem dado tantas bênçãos que a gente não consegue nem enumerar, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, pelas nossas famílias, Senhor Deus. Agradecemos ao Senhor mais uma vez por essa noite, e
Também, Senhor Deus, agradecer pela vida do pastor Henrique, Senhor Deus, que conseguiu Amém. agora no finalzinho aí Mesmo aqui. chegar aqui. Ele que estava em dúvida se conseguiria chegar a tempo, mas é uma bênção para a nossa vida que ele pode trazer essa bênção apostólica, Senhor Deus. Amém. O Senhor tem derramado sobre a vida dele, Senhor Deus, poder de fazer isso. Pedimos ao Senhor que, em nome de Jesus, o Senhor nos acompanhe, Senhor Deus. Cada um aqui que vai para os seus lares, Senhor Deus, vai acompanhado pelo Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Amém. E que possa, Senhor Deus, alcançar mais bênçãos vindo das Tuas mãos, Senhor. Aleluia. Agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Erga suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todo sempre. Todos Amém. digam amém. Amém. Tenha uma noite abençoada, abençoadora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus.